Você sabe, Lynette, eu realmente a invejo. Você tem tudo. Com 20 anos, é dona do seu nariz. Rica, bonita, saudável e até inteligente. O que poderia dar errado na vida de uma pessoa dessa, não é mesmo? Oi, gente, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos começar um tipo de vídeo um pouco diferente. Na verdade, esse é provavelmente o primeiro vídeo do canal, mas eu já quero explicar do que se trata. O Ver para Ler é um tipo de vídeo onde eu pretendo ler ou reler obras literárias que vão virar filmes ou séries, que vão ser adaptadas. Eu sempre gostei muito de adaptações e eu gostaria de poder falar sobre isso aqui no canal também. Em alguns momentos, então, eu vou estar falando, sim, sobre releituras, como é o caso aqui de Morte no Nilo, porque eu já li esse livro há um tempo atrás. Eu sou bastante fã da Agatha Christie e eu até já assisti algumas adaptações dela, mas sempre que sai alguma coisa dela eu busco reler, porque, né, a Agatha Christie é muita treta rolando, eu não consigo lembrar de todos os detalhes, então eu gosto de reler para poder assistir. E em alguns momentos também eu vou estar lendo pela primeira vez, e aí tem duas questões. Às vezes eu vou estar lendo no meio do hype, lendo pela primeira vez, algo que vai ser pela primeira vez adaptado. E em alguns momentos também pode ser que o hype já tenha passado. Então, por exemplo, tem algumas séries do ano passado, até do ano retrasado, que eu ainda não li o livro, porque, né, tempo, não tive tempo. E também não assisti o filme ou a série, porque eu realmente gosto de poder ler para ver. Então pode ser que saiam alguns vídeos aqui sobre coisas que o hype meio que já passou. E eu até me perguntei por um tempo se eu devia fazer isso ou não, porque, se já estreou a série, provavelmente muita gente já falou sobre o livro, já falou sobre a adaptação, mas eu tô recém-iniciando, né? Tô recém-iniciando esse canal e eu não gostaria de já desde o início me privar de fazer uma coisa que eu quero tanto fazer. Então, por mais que já tenha, de repente, estreado ano passado, ou enfim, até há mais tempo, a adaptação e eu ainda pretenda ler, pode ser que saia algum vídeo, sim, sobre essas adaptações, leituras atrasadas. Se vocês são como eu, que também gostam de ler para ver, sintam-se convidados, então, a assistir todos esses vídeos, a falar sobre as expectativas de vocês. E é isso. Vamos lá, então, com Morte no Nilo. Então, pessoal, sobre essa nova adaptação. Morte no Nilo, ele é mais um dos livros da Agatha que trazem um mistério e o nosso queridíssimo detetive belga Hercule Poirot. Então, mais uma vez, nós temos um mistério que cai nas mãos dele, mas dessa vez é um pouco diferente, porque ele não é chamado ao mistério em si. Ele está passando férias e ele acaba no meio da confusão. E aí, como ele é um investigador nato, ele não consegue se desprender de já logo ficar de anteninhas ligadas, tentando entender o que acontece. Sobre a adaptação, ela é uma segunda, quase terceira adaptação dessa história, a gente pode dizer. Porque costumava existir uma série muito famosa que foi ao ar por muitos anos com o David Suchet, acho que é Suchet o nome dele, não tenho certeza, e que ficou assim, o rosto do cara, vou colocar aí pra vocês, ficou muito marcado como o Poirot. Então essa nova adaptação já tem alguns problemas, não problemas exatamente, mas assim, tem algumas dificuldades de cair no gosto do povo por alguns motivos que eu vou explicar para vocês. Um deles é, como eu já citei, essa antiga série e a cara desse ator que ficou muito conhecida, né? Então as pessoas têm dificuldade de imaginar outro ator como o Poirot. Já tivemos um outro filme ali na década de 70 que teve um elenco super estelar, tipo assim, tinha Bette Davis, tinha Mia Farrow e tinha o Peter Ustinov como o Poirot, que também ficou daí para muitas pessoas marcado, porque ele fez um ótimo trabalho. Inclusive, essa adaptação é um pouco difícil de encontrar, mas é muito boa, eu recomendo, é bem legal. O que acontece é que nós temos, então, uma nova adaptação de Morte no Nilo, mais uma vez feita, dirigida e também com a atuação do Kenneth Branagh, que é um ator irlandês muito famoso. Talvez vocês lembrem dele porque ele foi o Gilderoy Lockhart na série do Harry Potter, na Harry Potter e a Câmara Secreta.
Ele aparece lá como aquele professor que, na verdade, ele engana as pessoas, né? Mas, enfim. O Kenneth Branagh, ele é um grande fã da Agatha e ele comprou os direitos de várias das obras dela, inclusive do Assassinato no Expresso do Oriente, que então foi para o cinema em 2017, e agora então Morte no Nilo, que vai este ano, dia 10 de fevereiro, estrear nos cinemas, pelo menos essa data aqui no Brasil. Na verdade, esse filme ele era para ter estreado antes, mas o que eu posso dizer? O Sr. Branagh, ele não tem dado muita sorte na escalação do elenco dele. Porque esse filme ele era para ter estreado antes e eles tentaram deixar a poeira de algumas coisas baixar para daí sim o filme acontecer. Mas mesmo assim a recepção dele já tá meio prejudicada. Lá no primeiro filme, no Assassinato do Expresso do Oriente, ele tinha escalado Johnny Depp para fazer um dos papéis, e foi bem naquela época em que todo aquele turbilhão de coisas começou a aparecer. A Amber Heard, a ex-esposa também, atriz, né, do Johnny Depp, fez todas as acusações e tal, sobre violência doméstica e tal, então, assim, foi bem complicado pro filme, para vários filmes, né, em que o Johnny Depp aparecia. E aí agora tem mais um ator, agora no Morte do Nilo, que também tá com umas acusações bem sérias, que é o Armie Hammer. Ele ficou meio conhecido ali por causa daquele filme Me Chame Pelo Seu Nome. E aí, algumas acusações também relacionadas à violência contra a mulher, a abuso e tal, e até canibalismo. Umas coisas super pesadas, assim, apareceram e ele tá aí respondendo por algumas acusações. Tem também uma outra moça no filme, a Letitia Wright, que tá recebendo um hate bem pesado, assim, da internet, porque ela se declarou totalmente anti-vacina. É aquela moça que faz a irmã do Pantera Negra, nos filmes do Pantera Negra. Então, assim, tá meio complicado. Além de tudo isso, apesar do Branagh ser um ótimo ator, ele não tem as características físicas do Poirot, que são sempre lembradas pelos fãs, porque elas estão sempre sendo faladas nas obras, né? Então, o Poirot seria um homem baixinho, ele é descrito como tendo uma cabeça oval e um bigode preto, muito característico, e andar com uma bengala. E o Branagh é um ator alto, de olho claro. Enfim, nós temos no elenco também a Gal Gadot, maravilhosa, amo esta mulher, que é a Mulher Maravilha, e ela é muito carismática, muito bonita, mas às vezes é difícil, né, uma pessoa ali na equipe conseguir levar adiante. As expectativas são altas, por um lado, por ser uma história muito legal, por ser uma adaptação da Agatha Christie, mas por outro lado já tem todos esses problemas, e aí, assim, algumas pessoas já estão torcendo um pouco o nariz, mas vamos esperar para ver. Agora, falando sobre a história em si, afinal do que se trata a Morte no Nilo. Bom, aqui em Morte no Nilo nós vamos ter 3 personagens principais, centrais, fora a figura ali do Poirot. Nós vamos ter esse triângulo amoroso, digamos assim. Na verdade, não tem nem muita chance de ser triângulo amoroso. Falei, mas vamos lá. A Lynette Ridgway, ela é descrita aqui no livro como uma moça de 21 anos, muito bonita, muito rica, muito inteligente. Então, assim, é a personagem, né? Ela é quase uma celebridade, assim, todo mundo sabe quem é, porque ela é herdeira de um cara muito rico, já falecido. Então, além de tudo isso, ela já é dona do próprio nariz, ela mora na casa dela, ela tem os negócios dela, etc. Ao mesmo tempo que ela aparenta ter tudo, na verdade, ela sente falta de ter algumas coisas. Ela não acha que ela é tão sortuda assim. Mas, ao mesmo tempo, outros personagens, vendo tudo de fora, acham que a vida dela é maravilhosa, perfeita. Inclusive, uma das primeiras personagens que aparece é a Joanna Southwood, é uma amiga dela, que diz na cara dela que tem inveja dela, porque ela tem tudo, ela é saudável, né? Eu li ali a frase no início, aquela ali é a Joanna, ela diz na cara dela que ela tem inveja da amiga. Em seguida, já no início ali da trama, aparece uma outra amiga da Lynette, que é descrita como a melhor amiga de anos dela, que é a Jacqueline de Belfort.
a Jack, como ela chama, né? A Jack é uma moça que já teve muitas desilusões amorosas, ela teve muitos problemas de relacionamento e ela sempre se abriu muito com a amiga dela, com a Lynette. Ela tem a Lynette como um modelo a ser seguido e ela realmente teve problemas no passado aí com relacionamentos que não deram certo. Ela sempre se aconselha muito com a amiga, então quando ela se apaixona por um rapaz, ela vai direto contar para a amiga dela, né? Toda feliz, acreditando que agora vai, que agora ela encontrou o cara da vida dela. Inclusive, eu tenho uma amiga que é bem parecida com isso. Eu tenho uma amiga que é assim, se ela estiver assistindo, ela vai saber que é dela que eu tô falando. Que é aquela que, né, ela pensa assim, agora vai, encontrei o cara da minha vida. Só que o que que acontece? Esse cara, ele não é da mesma classe social que elas. Na verdade, nenhum dos outros personagens é da mesma classe social que a Lynette. Ela é a mais rica de todos. Mas esse rapaz, ele é realmente pobre. Só que a Jack, ela tá tão apaixonada que ela diz que ela não se importa com isso, porque pela primeira vez ela encontrou um homem que trata ela como uma mulher deve ser tratada, eles estão muito apaixonados e eles vão ficar juntos sim. E aí ela quer, então, que a Lynette conheça esse rapaz. Ela até pergunta se a Lynette pode ajudar ele de alguma forma, dando algum trabalho para ele ali na mansão dela, nas terras dela. Vamos ter o Simon Doyle em si, que é o nome desse rapaz por quem a Jack tá apaixonada. Ele aparentemente também está apaixonado por ela, mas a princípio a gente só tem a versão dela, porque ele não chega a aparecer em pessoa nessa primeira parte aqui do livro. Onde que todas essas pessoas vão se encontrar, então? Lá no Egito, quando elas forem, então, entrar no navio, né, nesse vapor que vai pelo Rio Nilo, fazer essa viagem, esse passeio turístico. Lá também é onde vai estar o Poirot, algumas pessoas até vão identificar ele, outras não. E aí é onde essas 3 pessoas que eu já mencionei vão se encontrar também com ele. Além deles, então, quem está lá? Quem são os outros personagens que logo se tornarão suspeitos aqui? A gente vai ter, então, uma dupla de mãe e filho, o Tim Allerton e a senhora Allerton. Eles são uma dupla de mãe e filho que se dão super bem, assim. Eles também são, respectivamente, primo e tia da Joanna Southwood, que é aquela amiga da Lynette que eu citei no início, que não está aqui no navio, tá? Mas ela é citada, principalmente porque a senhora Allerton não gosta da Joanna, ela acha que ela é uma moça muito snob, muito fútil, que faz de tudo para ascender socialmente, sendo que o Tim também faz de tudo, mas aí é filho dela, né? Aquela coisa. Ela até desconfiava que eles pudessem ter algum caso, apesar de serem primos, mas não é esse o caso. O Tim Allerton, ele vai, ao longo da história, ter um relacionamento com uma outra pessoa que ele vai conhecer ali a bordo do navio. O que é bem interessante, porque ao mesmo tempo que a gente tem crimes acontecendo, né, que a gente vai ter, obviamente, morte, afinal, isso não é spoiler, já. O nome do livro já é Morte no Nilo, então isso não é spoiler. As pessoas ainda encontram tempo para outras coisas, né? Tipo, para um relacionamento amoroso. Além desta dupla, nós vamos ter uma senhora idosa, também rica e que se acha melhor que todo mundo. Uma idosa bem snob, uma americana chamada Marie. Não sei se é Marie ou Mary, porque se escreve como se fosse Marie, mas talvez por ela ser americana seja Mary, então não sei. Van Schuller, ou Schiller também, não sei o sobrenome. Se ela fosse real, ela ia ficar horrorizada, porque eu não sei falar, porque alguém não sabe falar o nome dela. Ela está viajando, então, junto com uma prima, que também é, tipo, dama de companhia dela, a Cornelia Hobson, e a enfermeira dela, a Miss Bowers, porque ela já é uma senhora, tem alguns problemas de saúde e alguns outros que a gente vai descobrir também ao longo da trama. Depois nós temos uma outra dupla, dessa vez de mãe e filha, que são a senhora e senhorita Otterburn. A Salomé Otterburn, que é a mãe, ela é uma escritora de romances eróticos, e então é bem engraçado ver a dinâmica dela com as outras pessoas, porque ela tá sempre dizendo que ela tem muito interesse em entender a alma humana, porque afinal ela trabalha com isso, né, com os desejos humanos e tal.
Ela tem alguns diálogos bem interessantes com o Poirot. Tem a filha, então, né, a Rosalie Otterburn, que ao mesmo tempo que em alguns momentos ela parece uma pessoa assim calma, né, ela faz companhia pra mãe, ela cuida daquela mãe e tal, ela às vezes parece que tem uma contraparte bem diferente. O próprio Poirot fica às vezes pensando em que tipo de pessoa que ela é. Principalmente quando ela vê todo o glamour que cerca ali a Lynette, e ela fica tipo, ai, como a vida é injusta, por que algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco? E ela fica com raiva mesmo, e a gente sente isso, o Poirot também sente isso. Fechando aí o nosso grupo de personagens, né? Nós temos o Andrew Pennington, que ele cuida das finanças da família Ridgway. Ele era muito amigo do pai da Lynette, ele já trabalhava com as finanças da família, e depois que o pai dela morre, ele fica então controlando as finanças dela. Apesar dela ser uma mulher muito inteligente, que tem bastante controle sobre tudo, assim, ela tem esse cara que trabalha aí cuidando então do lado financeiro, do lado burocrático da vida dela. E quando ele fica sabendo pelos jornais que ela se casa, ele diz, não, peraí, como assim? Ela recém vai fazer 21 anos, recém vai ser maior de idade, ela casou, eu nem fiquei sabendo direito, eu preciso ir lá averiguar essa situação e tal. Tem mais uma pessoa que viaja sozinha ali, que é o Jim Fentrop. Ele é um cara, assim, bem suspeito, ele tá viajando sozinho, geralmente quando tá acontecendo a treta, ele tá meio de canto, só ouvindo, assim, só olhando. Então, o pessoal não sabe muito bem quem ele é. Aliás, não vou dizer tudo, mas a única pessoa que realmente percebe quem ele é o Poirot mais ao fim da história. Então é interessante ali de ver quando ele faz essa descoberta. Para fechar o nosso grupo de viajantes, nós vamos ter um arqueólogo italiano, o senhor Richetti, acho que é Richetti, deve ser assim, porque é italiano, não sei. Ele é meio grosseiro, assim, às vezes, então o pessoal fica meio também na dúvida do tipo de pessoa que ele seria. Nós temos a Louise Bourget, que é a dama de companhia da Lynette, tá? Tipo uma empregada dela, assim, que viaja ali junto com ela. E nós temos o Dr. Bessner, que é um médico que vai auxiliar em alguns momentos ali, principalmente depois que os crimes começam a acontecer. E eu digo os crimes, e acredito que isso não seja um grande spoiler, porque pelo menos um a gente já teria, afinal tá no nome, Morte no Nilo, né? Sim, meus queridos, nós vamos ter vários crimes, várias tramas e subtramas, mais de um crime, mais de uma morte, mais de uma investigação acontecendo ao mesmo tempo aqui em Morte no Nilo. Mas, afinal, do que se trata a Morte no Nilo? Nós temos, então, a trama girando em torno da Lynette Ridgway. Afinal, muitas das pessoas que estão embarcando na viagem ao Egito estão lá porque souberam do casamento dela e têm alguma relação com ela. Inclusive, quem estará lá, obviamente, se é uma lua de mel, é o marido dela, que é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Simon Doyle. Sim, o sweetheart, o amorzinho, o homem por quem a melhor amiga dela estava apaixonada. Lynette, que podia ter todo mundo, podia escolher o homem com quem casar, porque literalmente ela tinha um pretendente e ela dispensou o cara, ela casou com o amor da melhor amiga dela. O que acontece a partir daí? A Jack, ela fica enfurecida e começa a perseguir o casal. Porque antes de irem ali pro Egito, a Lynette e o Simon, eles já estavam em lua de mel pela Europa. A Jack, sabendo disso, ela literalmente refez todos os passos do casal. Ela seguiu eles por todos os cantos, chegando ali então no Egito. Quando ela chega ali, a história já tá meio que conhecida por todo mundo, né? O pessoal já sabe do casamento da Lynette, porque ela é quase uma celebridade, saiu nos jornais, que ela dispensou um ricão lá, o Charles, não lembro o nome do cara, pra ficar com esse pobretão. Então tá todo mundo, meu Deus, como assim? Todo mundo quer saber, quer ver. E a Jack chega logo em seguida. E aí já fica toda aquela tensão no ar. Porque aí o que a Jack faz? Ela não atenta contra a vida deles propriamente, em nenhum momento. Ela simplesmente, ela quer que eles saibam que ela está lá. Ela quer se fazer presente, porque ela sabe que ela acaba deixando a Lynette com os nervos à flor da pele. Ela sabe que ela tá incomodando. E é isso que ela gosta.
porque ela tá se sentindo duplamente traída, né? Pelo namorado, pelo noivo, porque eles estavam noivos, inclusive, e pela melhor amiga, né? Talarica, dona Lynette. Talarica, a senhora. É isso que a senhora é. Não tem como defender. O Poirot é procurado pela própria Lynette. Ela diz pra ele que ela tá muito incomodada com aquela situação. Ela reconhece ele como o detetive famoso. E ela pergunta se ele não pode interceder por ela de alguma forma, ajudá-la de alguma forma. E o Poirot meio que faz assim o mesmo papel que nós leitores faríamos, talvez, nesse momento, de dizer assim, querida, por favor, né? A senhora está na situação em que a senhora se colocou. Porque ninguém foi lá e fez ela casar com o cara, certo? Ela literalmente puxou o tapete ali da melhor amiga. Ela que poderia ter tudo, ela disse que ela se apaixonou pelo cara e que ela não teria o que fazer, mas o Poirot meio que dá uma dura nela. Ele até pergunta, ela te ameaçou de alguma forma? Ela fez alguma coisa? Não. Então, assim, desculpa, não tem o que fazer. Arque com as consequências. Eles vão pra viagem, né? E aí algumas coisas estranhas já começam a acontecer. Então, por exemplo, o momento em que o grupo ele desce do barco, porque esse passeio pelo Nilo é um passeio que existe, inclusive, e gostaria de fazer. Ele é um passeio que você vai descendo em alguns pontos turísticos, porque você cruza o Egito, né? Do Baixo ao Alto Egito. E aí você vai parando para visitar as tumbas, visitar as coisas. Tem um momento, então, em que rola uma pedra, um negócio. Isso tá até no trailer do filme já, não é spoiler também, porque é bem no início ainda do livro e tá no trailer do filme, então não é spoiler. Quase mata a Lynette, quase cai em cima dela, e aí todo mundo, meu Deus, realmente tem alguém aqui contra, e daí todo mundo já quer apontar pra Jack, mas a Jack nem tava lá quando eles voltam pro navio, a Jack tava no navio. Então aí acontece aquela coisa que acontece em toda a história da Agatha. Todo mundo é suspeito. Todo mundo começa a parecer suspeito, todo mundo começa a parecer que tem alguma coisa contra a Lynette, seja o que for, coisas do passado, coisas do presente. Ninguém é exatamente o que parece, ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim, nem a Lynette, que pode parecer a mocinha. Enfim, começam todas as tramas a acontecer a partir daí. E como eu mencionei para vocês, vão ser várias coisas, vários crimes, várias investigações e mais de um assassinato. Então, gente, eu não sei muito bem como terminar o vídeo, porque eu tinha planejado uma coisa e agora eu já esqueci. Então, sim, tem muito pano pra manga. Como eu falei antes, né, a Agatha, nas histórias dela, com um pouco mais de 200 páginas, às vezes nem isso, ela consegue colocar muita coisa ali dentro. E essa é mais uma das histórias em que ela acerta, ela consegue fazer isso, que é fazer o leitor de trouxa até o último momento, porque a gente acha que a gente tá sabendo de tudo, tá sacando tudo, vai chegar no final e você ainda vai se surpreender. Olha, acredite nisso. Não posso prometer que no filme vai ser assim, mas no livro eu prometo pra vocês, de verdade. Então, o seguinte, gente, eu espero que vocês tenham ficado a fim de ler esse livro, a fim de assistir o filme, ou assim como eu, a fim de ler para ver. E eu vou parar por aqui, porque o intuito desse tipo de vídeo não é fazer uma grande análise, não é dar spoiler, não é contar toda a história. Para isso a gente vai ter alguns outros tipos de vídeo aqui no canal. Esses do ler para ver eu não quero estragar a experiência de ninguém que ainda queira ler ou assistir. Então a gente vai parar por aqui para não correr o risco de dar nenhum spoiler. E aí eu convido vocês a já comentarem aqui embaixo sobre as expectativas de vocês para essa nova adaptação. Comentem também se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram da história, se vocês estão a fim de ver o filme. E depois que vocês lerem ou que assistirem, etc, etc, voltem aqui para me contar o que é que vocês acharam, tá? Então é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que continuem acompanhando o canal. Me acompanhem também lá no Instagram, que tem mais alguns conteúdos, outras coisas diferentes do que eu trago aqui. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Boa viagem pelo Nilo para todos vocês.